Alô, alô, protagonistas, sejam muito bem-vindas a essa aula inédita que eu preparei para vocês, onde nós vamos da teoria à beira-leito, iniciar o raciocínio lógico e clínico para identificar e corrigir esse tão temido problema do nosso dia a dia, quando estamos frente ao ventilador mecânico. Eu estou me referindo às assincronias paciente-ventilador. Eu tenho certeza que será aí uma aula, um momento disruptivo na carreira profissional de vocês. Com certeza será mais um degrau trilhado rumo ao protagonista. E esse degrau faz parte de uma longa escadaria de formação e vai te dar o gostinho aí daquilo que vem com a nova turma da trilha. A partir de hoje, já estarão liberadas as inscrições para a minha formação online completa em ventilação mecânica adulto, a trilha. Então, papel e caneta aí na mão, ou quem for mais tecnológico, o tablet, o bloco de notas do celular, porque vocês vão extrair desse momento aqui inúmeras informações valiosíssimas para o teu dia a dia, lá frente ao paciente crítico ou potencialmente crítico, que já está em ventilação mecânica, ou que provavelmente fará uso de ventilação mecânica, que serão diferenciais na tua prática assistencial. Eu sou Flávio Maciel, para quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta graduado pela Universidade Federal de Pernambuco há 25 anos, e há 25 anos eu atuo em terapia intensiva. Desses 25 anos aí, 18 deles, na verdade 20 anos desses 25, são destinados à formação como professor na área de terapia intensiva e de ventilação mecânica. Sou especialista, mestre, doutor e tenho muita experiência prática no manejo da ventilação mecânica. E é parte dessa experiência, desse conhecimento teórico que eu pretendo entregar para vocês aqui nessa aula, tá? Então, eu vou começar com uma pergunta já para você iniciar esse processo aí de instigação, né? De provocação mesmo, é uma pergunta provocativa. E aí você guarda aí para você, faz sua reflexão e guarda para você a resposta. Mas eu te pergunto, você sabe verdadeiramente reconhecer, interpretar e corrigir as assincronias paciente-ventilador? Quando você está frente a frente com o ventilador mecânico, que hoje, né, para nossa sorte, exibe uma tela de monitorização fantástica, com vários dados numéricos ali fornecidos, que trazem informações valiosíssimas sobre o doente, mas que também, sobretudo, apresentam gráficos escalares. O que são gráficos escalares? Aqueles gráficos pressão-tempo, aquele gráfico fluxo-tempo, aquele gráfico volume-tempo, e também as alças, os loops, pressão, volume, fluxo, volume, especialmente esses dois. Quando você está olhando para esses gráficos, para esses dados que o ventilador fornece, você verdadeiramente se sente apto a identificar o que ali está sendo apresentado? Você consegue linkar aquele valor, aquele achado gráfico com a condição clínica do teu doente? Você consegue correlacionar esses dados com o perfil de mecânica respiratória que teu doente apresenta? Você sabe o significado fisiológico, biofísico daquela alteração do gráfico? Eu vou até um pouco antes. Você sabe qual é o formato normal de um gráfico ventilatório nos diversos modos? Volume controlado, pressão controlada, pressão de suporte. Você sabe quais são as variáveis que você controla quando escolhe um modo ventilatório? E aquelas variáveis que são livres, resultantes da interação entre o modo ventilatório, os parâmetros que você programou, e a mecânica respiratória do teu doente, e o drive, que é o controlador central da ventilação do teu doente. Porque é só reunindo essas informações que você verdadeiramente saberá reconhecer, interpretar
E, a partir daí, lançar a mão do ponto final, que são as estratégias corretivas das assincronias. Estratégias essas que podem ser divididas em estratégias centradas no ajuste ventilatório ou estratégias centradas no paciente, na abordagem clínica do teu doente. Tudo que apresenta-se de forma ali irregular num gráfico ventilatório é fruto, tá, da interação entre a condição neurofisiopatológica do teu doente e a programação do ventilador. E o desacerto, porque a sincronia é isso, é um desacerto entre paciente e ventilador, pode ser fruto de problemas relacionados ao paciente, ao drive ventilatório. E aí você tem situações que aumentam o drive ventilatório, exacerbam o drive, estimulam o paciente a ter uma frequência mais alta, um esforço mais acentuado. Por exemplo, sepse, dor, agitação, infecção, tá? Acidemia. Tudo isso pode estar contribuindo para exacerbar o drive. Por outro lado, existem condições que podem deprimir o drive ventilatório, diminuir a ativação da musculatura respiratória, diminuir a magnitude do esforço ou até eliminar a magnitude do esforço, nível de sedação, alterações patológicas que comprometem o sistema nervoso central, alguma falha de conexão entre o drive central e o efetor, que é o músculo. Você pode ter uma fraqueza muscular levando a um pequeno esforço durante a ventilação. Enfim, existem diversas causas que podem causar assincronias e que estão centradas no paciente. Então, às vezes, o que eu percebo é que os colegas, por incapacidade, muitas vezes, de identificar os problemas que afligem o paciente, ficam única e exclusivamente focados em mudar modo, aumentar a pressão, mudar volume, modificar tempo ins, tempo ex, enfim, mexer em sensibilidade, manusear apenas o ventilador mecânico, achando que isso vai resolver toda e qualquer sincronia. Isso não é verdade. Mas eu não estou dizendo com isso também que a solução para as assincronias é sedar doente, porque, como eu disse, a agitação que se resolve com sedação é apenas uma causa de exacerbação de drive. Você pode ter um doente já muito sedado e, mesmo assim, com alta magnitude de esforço. Como assim, Flávio? Sim, porque você pode ter a necessidade, muitas vezes, de inibir a atividade muscular do teu doente. Bloqueio neuromuscular, em alguns casos, é necessário. Mas você não vai corrigir, você não vai conseguir corrigir uma sincronia de elevado drive, por exemplo, no doente que tem um pH de 6,9, se paralelamente à inibição do drive, você não tratar a acidose grave desse teu doente. Então, estou trazendo aqui alguns insights iniciais para provocar uma tempestade de ideias na tua cabeça, para que você consiga, de fato, tomar vantagem dessas informações que eu vou te passar aqui hoje. Então, acho que já deu tempo aí de você responder essa pergunta, né? Será que é tão simples assim? Será que você está conseguindo, de fato, olhar para o teu doente, complementar com a análise gráfica e dizer, é isso. É eureka, né? Como diriam os gregos. É isso. Achei. Vou corrigir a partir disso, porque a causa está no paciente, é essa, está no ventilador, é essa programação, e a partir daquele momento, com algum tempo, e eu gosto muito porque a resposta é rápida, você observa que a interação entre paciente e ventilador passou a mudar. Então, será que você consegue identificar? Vamos testar? Então vamos lá. Tá aí, ó. Eu tenho um paciente, vou passar um pouquinho da história para vocês, que foi internado com uma exacerbação, tá? De um quadro respiratório crônico, progrediu com infecção do trato pulmonar, trato respiratório, uma pneumonia. Foi tratada a pneumonia, esse doente vem se recuperando do quadro infeccioso, está estável clinicamente, estável hemodinamicamente, com a troca gasosa aceitável, ventilado aí em modo PCV. Então, sempre antes, pessoal, de interpretar o gráfico, já anota aí. O primeiro elemento necessário para que você consiga fazer uma interpretação do ponto de vista de interação paciente-ventilador é conhecer o teu doente. Então, conheça bem a condição clínica que motivou o internamento, o status atual dessa condição. Tá? Analise os exames complementares. Tenha o doente na sua mão.
Ninguém vai conseguir corrigir uma falha de interação entre paciente e ventilador se não conhecer bem o paciente. A gente conhece tudo do ventilador, mas antes tem que conhecer tudo do paciente. Segundo elemento importante no teu raciocínio lógico para reconhecer, identificar e tratar as sincronias na beira-leito. Identifique qual é a estratégia ventilatória empregada. Dentro dessas estratégias, quais são as variáveis que você controla e quais são as variáveis resultantes. Então, aqui eu tenho o paciente em modo PCV. Os 3 gráficos escalares que eu citei para você, pressão-tempo, fluxo-tempo, volume-tempo. Em modo PCV, a gente controla a pressão inspiratória que é ofertada, que vai determinar o auxílio ao doente, que vai determinar o volume corrente do doente e, consequentemente, contribuir para o volume minuto do teu paciente. Nesse ventilador, a gente ajusta um nível de pressão que é oferecido acima da PIP. Está aqui, ó, pressão controlada acima da PIP. Então, a linha de base, essa linha aqui, que está acima do zero do eixo aqui, é a PIP. E acima dela está sendo ofertada um nível de pressão, que nesse exemplo, nesse paciente, é 10 centímetros de água. 10 centímetros de água se soma ao nível de PIP, 12. Alcança um nível de pressão inspiratória de 22, que comumente é chamada de pressão de pico. A pressão final é 22, tá? Você tem aqui uma pressão que é limitada, que é característica do modo PCV. Você tem um momento aqui onde eu estou com a seta da ciclagem, onde a fase IN se encerra e a fase EX inicia, retornando a pressão para a linha de base. Você tem no gráfico intermediário o gráfico de fluxo, o final do fluxo expiratório retornando a zero, a linha de base, ó. Então, não há indícios, pelo menos graficamente falando, de aprisionamento aéreo. Você tem o fluxo ascendendo de forma linear até alcançar o seu valor máximo, e a partir desse valor ele começa a decair. Observe que ele tem um decaimento rápido no seu princípio, e depois tem um decaimento um pouco mais lento. Essa mudança de padrão de decaimento pode sugerir que existe algum nível de esforço durante a fase inspiratória. Como assim, Flávio? Quando o doente faz esforço, ele tende a direcionar ar do ventilador, do circuito do ventilador para dentro do sistema respiratório. Então, a tendência era que o gráfico aqui, ele subisse. Então, como está havendo a diminuição gradativa do fluxo, característico do modo ventilatório, que PCV tem um fluxo desacelerado, mas o doente tende a manter algum nível de esforço, esse fluxo não cai tão rápido. Ele cai lentamente, que é como se algo tivesse se contrapondo ao decaimento natural do fluxo. Perceberam? Olhar clínico, gente. A maioria de vocês está olhando para esse gráfico e sequer consegue perceber esse duplo compartimento de decaimento de fluxo inspiratório aqui. Isso aqui é sinal de que existe o doente ativo durante a inspiração, exigindo um pouco mais de fluxo do que é oferecido para ele. Um pouco mais de assistência ventilatória, porque em PCV a pressão é limitada, mas o fluxo é livre. Mas o fluxo depende da pressão ajustada e do nível do esforço. Como o nível de pressão ajustado 10 não é considerado um nível alto de pressão, esse doente que ainda precisa de uma PIP de 12, então é provável que ainda tenha uma alteração de mecânica respiratória que exige um aumento do trabalho muscular elástico, esse trabalho muscular não está sendo integralmente atendido por esse nível de pressão. Então, a fim de complementar essa taxa de fluxo, o doente faz um esforço ativo durante a inspiração, que gera esse bicompartimento aqui do gráfico de fluxo inspiratório, tendendo a demonstrar aí algum nível de fluxo insuficiente, mesmo em PCV. E eu estou falando aí de uma sincronia que comumente hoje tem sido denominada de work shifting. É quando o trabalho que o ventilador está fazendo é insuficiente para atender completamente a exigência do doente. Então, é uma subassistência. Mas eu te diria que essa subassistência aqui é de nível baixo, porque não existe uma alteração tão significativa do gráfico de fluxo. Tá? Nós temos aqui a monitorização escalar. O doente mantém o volume corrente inspirado aí em torno de 465 ml. O doente aqui
tem um volume minuto expirado em torno de 8,9, 30% aqui de FiO2 na análise de oxigênio ofertada, 20 respirações por minuto, 20 incursões por minuto de frequência respiratória, a mesma frequência da programada. Então, estão programados, é um modo assistido controlado, programa-se 20 incursões por minuto e no total ele faz 20. Aí alguém olha e diz assim, então o meu doente aqui está totalmente entregue. Ele não está totalmente entregue. Durante a inspiração, o drive ventilatório desse doente foi ativado. Se esse padrão de ativação é determinado única e exclusivamente pela insuflação passiva do pulmão, que é esse ciclo inicial aqui, que é um ciclo controlado, a gente passa a denominar isso aqui de disparo precoce, cuidado para não confundir com ciclagem precoce. Disparo precoce é a forma como muitos autores internacionalmente chamam o disparo reverso. Mas, se mesmo sem os ciclos controlados, o teu doente mantém um drive ativo e um padrão de esforço grande gerando essa sincronia aqui, a gente teria única e exclusivamente o fluxo insuficiente. Professor, complicou, porque eu achei que o doente não tinha esforço, eu achei que podia ser um disparo reverso precoce, disparo reverso de início de ciclo, né? Porque está ocorrendo aqui bem no início da fase inspiratória, mas você está me dizendo que não, pode ser basicamente um work shift, um esforço, né? Um fluxo insuficiente. Vai depender do padrão como isso se repete. Por isso que não é um corte único de um único ciclo que vai me permitir dizer exatamente qual é a sincronia. Portanto, eu tenho usado uma expressão muito interessante, eu acho, para nos fazer entender isso. Perceba a análise gráfica como o ECG do seu doente. E o ECG, você não faz análise de um único complexo QRS. ECG avalia a atividade elétrica do coração, mas a gente não faz análise de um único ciclo cardíaco. A gente precisa de um corte grande, aí, uma análise longitudinal, para que a gente consiga, de fato, qualificar qual é a sincronia ventilatória. Aí, a equipe optou, achando que está tudo bem, de realizar a mudança do modo assistido controlado para o modo totalmente assistido. E aí esse doente foi transitado entre PCV e PSV. Olha, a gente deixa de ter frequência respiratória mandatória, a gente deixa de ter ciclos controlados. O doente, perceba o drive dele lá, ó, com frequência semelhante à que ele tinha aqui. Professor, então, por que ele não disparava o ventilador? Porque ele já era totalmente atendido pelas frequências de 20, mas ele achava esse nível de pressão aqui insuficiente para ele. Então, durante o ciclo, ele tentava complementar com ativação muscular. Foi passado para PS, o drive se mantém ali constante, então está muito claro para a gente que não era um disparo reverso, uma sincronia onde o doente não tem drive ou tem um drive muito baixo, não, ele só estava com esse drive temporariamente inibido, o drive dele surgiu, olha lá, com a mudança de coloração no gráfico de fluxo, eu já faço uma inferência aqui nesse ventilador, quando a cor da alça muda no gráfico de fluxo, é sinal que a sensibilidade é a fluxo, a sensibilidade inspiratória que determina o disparo do ventilador. O trigger é a fluxo. Se fosse o trigger a pressão, estaria aqui, ó, no gráfico de pressão. A propósito, ao olhar esse gráfico de pressão, eu chamo a atenção para duas irregularidades. A primeira delas é essa aqui que você observa, onde a seta está, e eu estou fazendo um movimento circular, em todos os inícios de ciclo. Observe que existe uma queda da linha de base, uma queda de pressão abaixo da PIP. Quem me diz aí o que é isso? Pode escrever no chat para mim. Isso aqui é esforço da musculatura inspiratória para disparar o ventilador. Produz um esforço, causa uma elevação inicial do fluxo, atinge a variação do bias flow, do fluxo de base, programado pela sensibilidade inspiratória, e o ventilador abre a válvula e dispara. É um ciclo assistido. A outra irregularidade que eu chamo a atenção tem o mesmo significado. Queda de pressão, ó, lá na fase de platô inspiratório. Olha lá, ó,
compara com a tela da esquerda, a linha de pressão era ela mantida, limitada, constante. Aqui não, ó, ela tem um valor mais alto no início, cai, se mantém mais baixa até próximo do final da INS e volta a subir. Lembra até, ó, 2 chifrezinhos ali, tá? Isso aqui é clássico de um esforço durante a fase INS, só que agora é um esforço mais acentuado, por isso que você percebe queda de pressão que não percebia em PCV. Professor, eu estava olhando para isso aqui e achando que eram overshoots, pontapés de pressão. O overshoot no início da INS, a gente comumente associa ao fluxo excessivo. Já o overshoot no término da INS, a gente associa a uma ciclagem tardia, que são as sincronias. Entretanto, aqui não são overshoots. Aqui, esse nível final de pressão é exatamente o nível de pressão inspiratória que deveria ser alcançado. O somatório da PIP com a PS, que aqui é PS agora, ó. Acima da PIP está sendo ofertado 10 centímetros de água. Professor, a PS pode ser menor do que a PIP? O valor numérico é claro que pode. Olha lá, a PS de 10 é menor do que 12. Agora, ela está sempre acima da PIP. Ela é ofertada da PIP para cima. A PIP é 12, 10 centímetros de água a mais, vai chegar a 22. Alguns ventiladores têm uma margenzinha de erro, mostra 23, mas isso não é um overshoot. Na verdade, o ventilador não está conseguindo manter a pressão estável em 22 durante toda a fase inspiratória, porque o esforço do doente que ocorre durante a fase ins puxa a linha de pressão para baixo. Se você olha o gráfico de fluxo, olha o decaimento bicompartimental, ó, caía rápido, bem linear, e de repente faz esse buchinho aqui, ó. Esse buchinho é uma concavidade. Esse buchinho aqui é um arredondamento do fluxo. A gente chama isso de flow index maior do que 1. É um sinal de subassistência. Não precisa fazer cálculo nenhum, não precisa aplicar pausa e você sabe se seu doente tem ou não subassistência. E subassistência é causa de assincronia por drive elevado, por drive exacerbado. Aí o que a gente precisa fazer? Ou corrigir a causa da exacerbação do drive ou corrigir a subassistência no ventilador, tá? Aqui a gente tem um flow index maior, bem aqui, ó, diferente desse, veja como acentuou, ó. Aqui ainda era linear, aqui arredondou. Então, à medida que a gente transicionou esse paciente de assistido controlado para totalmente assistido, o trabalho respiratório dele aumentou no mesmo nível de pressão. Ou você trata a causa, ou você corrige essa subassistência. Então, aqui eu tenho claramente um doente em ventilação assistida, onde ele tem força suficiente para disparar o ventilador, e o trabalho respiratório dele se mantém mais elevado durante a fase INS, produzindo work shifting, fluxo insuficiente. Muita gente achava que não tinha sincronia nenhuma na tela da esquerda, e aqui ficou muito clara a presença de assincronias. Ambas são assincronias de fluxo insuficiente, uma mais leve, outra mais grave. Perceberam, gente? É isso que eu quero que vocês sejam capazes de fazer. Foi isso que todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 25 anos e que eu empacotei dentro da trilha me trouxeram. Por isso que eu estou hoje nesse estágio de reconhecimento de prova social de alguém que domina a sincronia. É simples? Não é. É possível totalmente, tá? E aí eu estava falando, né, de fluxo insuficiente e eu trago para vocês aqui outros gráficos ventilatórios. Essa aula tem muito gráfico, tá, gente? Vocês têm que se familiarizar com eles. Não são só eles, mas a gente precisa ter a leitura gráfica muito transparente, muito clara na nossa mente. Gráfico de pressão, tempo, fluxo, tempo, volume, tempo. E eu chamo a atenção para um outro achado aqui, nessa linha vermelha. A maioria dos nossos ventiladores, no nosso dia a dia, na maioria das vezes nas UTIs, nós não temos acesso a esse dado. Esse dado em vermelho aí é a pressão esofagiana. Ela é conseguida através da introdução do catéter com balão esofágico. Já existem ventiladores onde a leitura desse balão, desse catéter, pode ser incorporada ao ventilador. E aí fica muito mais simples
você identificar a sincronia. Vocês terem uma ideia, está avançando tanto essa coisa da identificação de assincronia, existem softwares hoje sendo desenvolvidos para serem incorporados a ventiladores que fazem, por inteligência artificial, identificação automática de assincronia com uma sensibilidade ali superior a 95%. Mas enquanto essas tecnologias não chegam, manometria esofagiana, inteligência artificial com software, a monitorização da pressão, da atividade elétrica do diafragma com o NAVA, a gente tem que ter esses gráficos na nossa mão. E você vai observar que as alterações observadas no gráfico têm correlação com o esforço do doente. Veja, a linha vermelha da pressão esofagiana cai, indicando que houve esforço da musculatura inspiratória, e isso se reflete numa queda de pressão discreta aqui no início da inspiração, disparo do ventilador. Olha lá, a sensibilidade é a fluxo, está vendo lá a cor diferente no gráfico de fluxo? Isso gerou um volume corrente. Ó. O fluxo, ele deveria ter alcançado essa linha pontilhada aqui, ó. A pressão deveria ter alcançado essa linha pontilhada aqui, ó, daquele formato meio quadrado. Entretanto, como houve um esforço que se manteve, ó, além de disparar o ventilador, se manteve durante a fase INS, a pressão real que o ventilador exibe, que é essa em laranja, teve um formato mais arredondado e não conseguiu já no início alcançar o seu valor. Só alcança o seu valor mais lá, ó, no meio da fase inspiratória, inclusive fazendo um pequeno picozinho aqui, porque o esforço somado à pressão do ventilador faz a pressão transpulmonar ser um pouquinho maior. E aí alguns podem entender isso como um overshoot, mas não é. É porque houve uma dificuldade de alcançar a pressão no início da fase INS. Observa o decaimento do fluxo, né? Como é um decaimento um pouco mantido, um pouco alterado aqui também, ó. Mas aqui houve esforço na fase inicial, mas veja que o esforço cessa. Quando o esforço cessa, o fluxo tem um decaimento mais rápido. A pressão chega ao seu valor limite lá no final, houve a ciclagem. Beleza. Isso aqui é um artifício do próprio ventilador, que gera um alívio de pressão. Essa pressão ela demora um pouco mais para cair, mas ela cai a linha de base, que é a PIP, sem esforço, ó, não tem esforço. Isso aqui é um artefato do ventilador, não tem esforço. Já no segundo ciclo, e isso é uma tendência muitas vezes com os doentes que têm drive exacerbado, como ele não teve toda a sua demanda atendida no primeiro ciclo, no segundo ciclo, o que é que ele faz com o esforço? Ele aumenta. Veja que ele disparou o ventilador igualmente e deformou ainda mais a pressão. E como o esforço foi maior e mantido, a pressão total atingida é maior, porque houve um aumento da pressão transpulmonar. A pressão pleural negativa se soma com a pressão do ventilador. Pressão transpulmonar é a pressão alveolar menos a pleural. Se a pressão pleural é negativa, ó, menos com menos dá mais. Então, a pressão total. Então, essa história de que em PCV e em PS a pressão será sempre o valor que você programou, não é verdade. Se houver uma inspiração ativa, você pode ter uma pressão mais alta e isso aumenta o risco de barotrauma. O esforço muscular do teu doente pode causar uma coisa chamada PCILI. PCILI, lesão pulmonar autoinfligida, está totalmente ligada à interação paciente-ventilador. Tá? Então, é um elo entre a assincronia e a produção de um prognóstico clínico ruim, inclusive com aumento da mortalidade. Terceiro ciclo, esforço ainda maior deformidade na curva de pressão. Olha o fluxo se tornando, à medida que o esforço aumenta, o fluxo vai ficando mais arredondado, ou seja, o esforço do doente puxando o fluxo para cima, puxando o fluxo em direção ao trato respiratório a partir do ventilador. Flow Index acima de 1. Em modos limitados à pressão, PCV e PS, o volume é livre, depende tanto do ajuste de pressão que você programou, quanto do esforço. Observe o que está acontecendo com o volume azul. À medida que o esforço aumenta, o volume corrente aumenta. E muita gente acha que quando o volume corrente está alto em PCV e em PS, é porque precisa reduzir o nível de assistência, precisa reduzir a pressão controlada ou a pressão de suporte. Isso não é verdade. Volume corrente alto em PCV e em PS pode ser fruto de elevado esforço. Se você baixa a pressão do ventilador, o esforço aumenta. Por isso que em PRVC, por exemplo, que é um modo onde você tem aí uma pressão que se autoprograma para a entrega do volume, ele não funciona bem nesse cenário, porque à medida que o esforço aumenta, o volume aumenta e o ventilador automaticamente vai achar que precisa reduzir pressão.
e ao fazer isso, ele piora o trabalho respiratório. Percebam que a gente precisa conhecer as características de cada modo para conseguir interpretar bem o que está acontecendo com o nosso doente. Não inverta, não parta do pico a construção da cobertura, a construção do teu edifício. O teu edifício tem que começar da base. Então, o raciocínio lógico estruturado para reconhecer, identificar e tratar a sincronia precisa começar da base, conhecendo o doente, conhecendo o modo ventilatório, para a partir daí a gente ir para a leitura gráfica. Então lembra, já está aberta aí a inscrição para a trilha, que é a escada completa para o protagonismo. E vocês que estão aqui comigo, que estão nos grupos fechados, tem um desconto super especial que a gente não oferece fora do grupo, de 40% na tua inscrição. Já direciona o celular para o QR Code e garanta a tua vaga, porque as inscrições são por tempo limitado, tá bom? Mas vamos continuar. Então, o que é a sincronia de fato? A sincronia é uma falha de interação entre paciente e ventilador. É o paciente querendo algo que o ventilador não oferece, ou o ventilador oferecendo algo que o paciente não precisa. Então, em sincronismo, ambos atuam no mesmo sentido, na inspiração e na expiração. Nas assincronias, de forma muito simplificada, você tem aí um duelo de forças entre paciente e ventilador, tá? Um indo para um lado, o outro indo para o outro. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. Por exemplo, você pode ter um paciente querendo mais pressão e o ventilador gerando pouca pressão. Você pode ter um paciente querendo um tempo inspiratório mais curto e o ventilador oferecendo um tempo inspiratório mais longo. Você pode ter o contrário, o paciente querendo um tempo inspiratório mais prolongado para atender a sua demanda e o ventilador não permitindo esse tempo inspiratório, gerando um tempo inspiratório muito curto. Então, isso é o conceito de assincronia, falha de interação. E a assincronia não causa apenas uma deformidade no gráfico do ventilador. A sincronia piora prognóstico clínico. E isso a literatura vem ao longo do tempo deixando claro para a gente. Trago aqui um gráfico e algumas informações extremamente importantes, fruto de estudos observacionais, revisão sistemática, meta-análise, que dão conta que, por exemplo, a presença de um índice de assincronia maior do que 10%, a presença de clusters de assincronia em 3 minutos muito alto, vai produzir aumento médio de 5 dias no tempo de ventilação mecânica. Vai aumentar em quase 3 vezes a razão de chance do teu paciente morrer durante o internamento na UTI, e não é diferente também com a mortalidade hospitalar. Vai prolongar o tempo de permanência na UTI no hospital. Vai gerar desconforto, dispneia. Se o teu doente estiver em fase de sono, vai fragmentar o sono dele, piorar a qualidade do sono, gerando um déficit, por exemplo, de hormônios ergogênicos. Isso favorece perda de massa muscular, favorece delírio, que é um dos fatores para causar desmame difícil e prolongado. E aí, se o doente passa mais tempo em ventilação, mais tempo na UTI, ele tem maior probabilidade de ser traqueostomizado, mais de 2 vezes, uma probabilidade mais de 2 vezes maior dele ter traqueostomia. Se ele é traqueostomizado, ele tem necessidade de recursos pós-alta. Então, o problema da sincronia não vai apenas causar alterações de prognóstico clínico dentro da UTI. Isso pode ser levado com o doente ao longo do internamento hospitalar, ao longo do seu momento em alta, após alta em casa. Portanto, a gente precisa cuidar disso. Tá? O profissional que lida com ventilação mecânica precisa ser expert no reconhecimento, na identificação e no tratamento das assincronias. Então, tenha sempre isso em mente. A sincronia piora o prognóstico clínico. A sincronia está associada à piora do prognóstico clínico. A chave para isso, na maioria das vezes, é a lesão pulmonar autoinfligida. Tá? Que pode produzir aumento do risco de lesão pulmonar, mas também pode causar aumento do risco de lesão muscular. Eu trago para vocês um referencial bibliográfico extremamente atual, tá? Um artigo publicado no último número da Respiratory Care, tá? E nesse mês agora mesmo, de setembro, ainda nem está disponível para todo mundo, mas eu já vou colocar lá no grupo da trilha
Então, quem tiver interesse de se manter atualizado é um outro diferencial da trilha. Mensalmente, tudo aquilo que eu estudo, eu compartilho lá com os nossos mentorandos. Então, além de um curso, é uma mentoria. Vocês vão ter a possibilidade de estudar exatamente o que eu estudo. Não vai haver desculpa. Ao final de um ano, que é o tempo de assinatura de vocês, vocês terão estudado tudo aquilo que eu estudei em um ano. Porque eu faço esse trabalho de curadoria. Eu leio, vejo se é legal e boto lá para vocês. E esse artigo é fantástico. Ele faz uma revisão elegantíssima da literatura publicada até o momento. Demonstra que o índice de assincronia é maior que 10%, conforme eu já falei. Que a presença de 30 ou mais eventos de assincronia no intervalo de tempo de 3 minutos, chamados clusters de assincronia, estão associados a pior prognóstico clínico. Que essas falhas de interação em paciente e ventilador podem ser mediados, causados por problemas relacionados a ajuste de sedação, de bloqueio neuromuscular, de programação ventilatória e de outras condições clínicas que envolvem o teu paciente. Então, a condição clínica, o efeito acumulado de opioides e sedativos, a severidade da doença crítica, tudo isso pode favorecer a sincronia paciente e ventilador. Que essa piora do prognóstico depende do tempo de duração das assincronias, do tipo de assincronia. Existe a sincronia mais grave, especialmente aquelas que produzem o chamado empilhamento de ar, que é o breathtaking. Então, eu tenho duplo disparo com empilhamento de ar, disparo reverso com empilhamento de ar. Isso piora muito o prognóstico clínico, porque vai ferir, vai detonar a nossa estratégia de proteção pulmonar. Eu vou mostrar para você daqui a pouco isso. A magnitude do esforço, tá? Um esforço muito grande, claro, piora mais o prognóstico clínico, aumenta o risco, por exemplo, de maior extravasamento de líquido na circulação pulmonar, causando mais encharco pulmonar, mais edema. É um dos eventos que acontece na PECILI. Complacência do sistema respiratório, né? Se você já tem uma complacência alterada e tem assincronia, a chance de pior prognóstico aumenta, tá? Lembrando que essas assincronias também vão afetar o sono do indivíduo, produzir despertares, dispneia, tá? Que essas assincronias podem ser, eu gosto muito dessa classificação, em vez de classificar a sincronia só como a sincronia de disparo, de fase inspiratória, de ciclagem, começar a classificar as assincronias como assincronias de alto drive, assincronias de baixo drive ventilatório. Eu trago aqui para mostrar para vocês a fisiopatologia da PECILI, né, e aonde as assincronias entram aí. Então, observa 2 momentos aqui em que eu destaco as assincronias, tá? Tem uma revisão também que está lá no grupo da trilha de 2020. Assincronias graves que produzem empilhamento de ar, como duplo disparo, disparo reverso, aumentam o volume corrente. Uma coisa é o volume corrente que o ventilador oferta, outra é o volume atingido quando há empilhamento de ar. Esse empilhamento de ar causa injúria no pulmão. Já as assincronias, onde você tem o esforço não sendo totalmente atendido pelo ventilador, então esforço inefetivo, delay de disparo também, a ciclagem prematura e também o disparo reverso, tem vários fenótipos de disparo reverso, vou mostrar alguns para vocês aqui, pode produzir a chamada contração excêntrica, o esforço pliométrico, e isso aumenta o risco de miotrauma. Então, as assincronias tanto causam lesão pulmonar quanto lesão muscular respiratória. Então, aí, né? As 9 assincronias catalogadas, com aquela classificação bem clássica, que é de acordo com o momento onde elas ocorrem. Então, eu tenho as assincronias no início do ciclo, a de fase inspiratória, estão aqui. Nós temos as assincronias que ocorrem a partir do disparo, durante a fase INS, e temos as assincronias do momento de transição da INS para EX, que são as assincronias de ciclagem, tá? Mas eu gosto muito, como eu falei, dessa classificação, as sincronias por drive aumentado. Então, ao avaliar o teu doente, tu vai identificar se o teu doente tem um drive respiratório aumentado ou um drive respiratório reduzido ou inibido. Se o drive respiratório é aumentado, você já vai restringir o leque de possibilidades de assincronia. A mesma coisa se o drive tiver reduzido ou inibido, porque tem a sincronia quando o doente está fazendo muito esforço e tem a sincronia quando o doente faz pouco esforço. Vou dar um exemplo. Um doente que faz muito esforço,
tem mais chance de ter duplo disparo com empilhamento de ar. Um paciente que faz muito esforço tem mais chance de ter uma ciclagem prematura. Um paciente que faz muito esforço pode ter um maior risco de um fluxo insuficiente, um work shift. Já um doente que faz pouco esforço pode estar tendo ali um delay de disparo, porque ele não tem o esforço suficiente para disparar o ventilador, sobretudo quando tem alto PIB, que afeta a qualidade do disparo. Você pode ter esforço inefetivo num doente com baixo drive. Você pode ter uma ciclagem tardia. O doente não queria, não precisava, de acordo com o drive dele, permanecer um tempo inspiratório tão longo. Você pode ter também o fluxo excessivo, um fluxo maior do que a demanda do doente. Você pode estar tendo um alto disparo, o doente sem esforço, mas mesmo assim o ventilador está disparando, tá? E até mesmo o disparo reverso, que tende a ser analisado separadamente, é considerada também uma sincronia mais de pacientes com baixo drive. Tá? E aqui a gente tem várias manifestações das assincronias de drive aumentado. E muitas vezes elas aparecem reunidas num único paciente. Então, a gente tem aqui a queda da linha de base de pressão, uma queda significativa, evidenciando o esforço do doente, produzindo um disparo. Tá? Então, um fluxo foi gerado para o doente, só que esse fluxo é insuficiente para atender a demanda do doente, por isso que não houve uma subida de pressão tão natural. Houve essa deformidade no gráfico de pressão, mostrando que o esforço do doente se manteve mesmo durante a inspiração, produzindo o que a gente chama de work shift. Ele precisava de mais fluxo e o ventilador não ofereceu. Observa qual é o tempo inspiratório neural dele, vai até aqui, tá? E o tempo inspiratório do ventilador são mais ou menos iguais, então não tem uma alteração de ciclagem, mas tem o work shift importante aqui. E chama a atenção, ó, que um único esforço, ó, produziu 2 fluxos suplementares. Esse fluxo suplementar aqui foi exatamente para complementar o primeiro. É o fluxo do ventilador gerado e o fluxo do esforço adicional. Tá? Então, aqui a gente tem um duplo disparo, que naturalmente vai gerar uma pressão mais alta, que naturalmente vai gerar um volume corrente mais alto. E tem também aqui o work shift, né, que é o fluxo insuficiente. Já no outro ciclo, um work shift ainda maior, veja que nem conseguiu alcançar pressão na via aérea quase, uma deformidade muito grande aqui de queda de pressão produzida pelo esforço. O nível de esforço é muito grande, o drive está aumentado, e o nível de fluxo que o ventilador consegue gerar, que é esse aqui, ó, que é controlado, é limitado, porque está em VCV, ele é insuficiente para atender a demanda do doente. Então, a gente tem aqui a presença de um starvation flow, ou work shift, que é o fluxo insuficiente. E observa que o esforço do doente se manteve mesmo após a ciclagem. Então, ele precisava de um tempo maior de inspiração e não teve. Então, a gente chama isso também de ciclagem prematura. Aqui se repete o padrão do primeiro ciclo, né? A gente tem um duplo disparo com empilhamento de ar. Aqui, o padrão do segundo ciclo, que é uma ciclagem prematura com fluxo insuficiente, e aqui também. Então, observa aqui, duplo disparo, fluxo insuficiente, ciclagem prematura, são assincronias clássicas de pacientes com drive aumentado. Então, tem um doente lá infectado, febril, que tem drive presente, está fazendo esforço, tem uma P01 muito alta, que é o marcador, né, de drive aumentado, você já sabe que esse doente tem maior tendência a ter uma dessas assincronias. Então, se ele começa a limitar, você vai partir de um escopo aí de 9 assincronias para um quantitativo menor, que são aquelas assincronias classificadas e encontradas em pacientes com drive aumentado, tá? Então, aqui, só para que você tenha uma ideia do que eu mostrei naquela imagem, não ficou tão clara, por que eu disse que tem uma deformidade do gráfico de pressão? Porque a pressão exibida pelo ventilador é essa daqui, ó, que eu estou apontando com a seta, mas eu trago aqui ampliado o que seria o formato normal de pressão nesse modo ventilatório, que é VCV com onda quadrada. A gente teria, ó, o esforço produzindo a pequena queda de pressão, produzindo aqui uma elevação da pressão, que depois se torna um pouco mais lenta, alcança a pressão de pico e exala. Observa que aqui você tem uma irregularidade durante a ascensão da pressão, tá? Veja como há uma concavidade aqui. Essa concavidade voltada para cima no gráfico de pressão é clássica de paciente fazendo muito esforço durante a inspiração.
Observa que o fluxo não muda, ele é limitado, é característica do modo volume controlado. Por isso que para interpretar a sincronia, você precisa primeiro identificar e saber as características do modo. Em modo ventilatório VCV, onde o fluxo é constante, é limitado, as chances de uma sincronia, de work shift, de flow starvation ou de fluxo insuficiente, é a mesma coisa, são 3 nomes diferentes para dizer a mesma coisa, é muito maior. Tá? E aí observa que quando ele começa a fazer um esforço somado à pressão que o ventilador está oferecendo, embora o volume corrente programado seja 480 ml, o ventilador registra aqui 515 de volume, maior. E o que é esse volume a mais que está sendo gerado? É exatamente o esforço do doente acumulado, tá, com o fluxo de base que existe no circuito do ventilador, produzindo um volume aí cerca de 30 ml mais alto. E isso pode ser o ponto para ferir a estratégia de proteção pulmonar, onde a gente precisava limitar o volume corrente para não aumentar a driving pressure, e aí você está gerando um volume corrente mais alto e aumentando a driving pressure. Não confie só naquilo que você programa. O que o doente recebe resultante do esforço dele pode ser muito além daquilo que você limitou. Isso é uma mensagem importante desse momento nosso aqui, tá? Bom, aqui a gente já começa também a identificar outras assincronias de drive aumentado em telas reais. Eu tenho o esforço, ó, disparando o ventilador no gráfico de pressão, aqui é visível. A gente tem demonstrando que a sensibilidade do ventilador é a fluxo. Ele está em PSV com PS de 10, PIP de 12. Observe aquela deformidade na fase inspiratória. Por quê? Porque não conseguiu alcançar a pressão no início. É bem clássico daquela imagem de livro que eu mostrei antes. Então, aqui eu tenho um esforço mantido durante a fase inspiratória. Eu tenho fluxo insuficiente. Aqui alcança a pressão só no final da ins. E observa que durante a inspiração tem o flow index maior do que 1, arredondado, o gráfico de fluxo nos 4 ciclos. Veja que isso se repete nos 4 ciclos. A gente tem aqui o que a gente chama um sinal muito importante, gente, que é a amputação do pico de fluxo expiratório. O pico de fluxo expiratório, que é aqui onde eu estou com a seta, deveria estar bem aqui embaixo. E deveria seguir aqui, ó, esse comportamento, ó, até voltar para zero. Entretanto, ele não alcança o valor mais alto. Por quê? Porque o esforço muscular puxa o fluxo para cima. Então, ele mantém esforço inspiratório mesmo após a ciclagem. É um esforço inspiratório que se continuou durante a expiração. Isso demonstra ciclagem prematura. Nesse exemplo aqui, a gente tem o paciente com fluxo insuficiente e ciclagem prematura. Tá? Não se identifica duplo disparo, não se identifica empilhamento de ar, mas tem 2 assincronias importantes de drive aumentado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma estratégia de correção simples. O doente está em PSV, PS de 13, PIP de 6, tá? Observa o que está acontecendo nesse gráfico, a amputação de pico de fluxo expiratório, conforme eu mostrei para vocês. Não tem fluxo insuficiente, mas tem ciclagem prematura, que foi bem clássico nessa, ó. E eu vou mostrar como é que eu corrijo isso em PS, prolongando o tempo INS. Para prolongar o tempo INS e PS, uma belíssima estratégia é reduzir a sensibilidade de eis, o fluxo final, que é a percentual de ciclagem. Tem nome diferente em vários ventiladores. Estava em 45%, eu estou reduzindo para 25%, vou confirmar o ajuste e alguns ciclos depois você vai observar, ó, como modifica o padrão do fluxo expiratório. Claro que demora algum tempo, mas olha lá, perfeito. Eu prolonguei o tempo INS, corrigi a amputação de pico de fluxo ex. Quem participa da trilha, já direciona o celular para o QR Code, aprende isso na sua formação. Vai ter a possibilidade de trazer o vídeo, a foto do que identificou beira-leito para a mentoria, que ocorre todo mês ao vivo, e eu tirar a dúvida e interpretar junto com você. Mas lembre-se, você não vai conseguir fazer essa interpretação se não tiver o entendimento da condição do doente, do modo ventilatório, dos sinais de sub e superassistência, para poder chegar na identificação gráfica. Bom, vamos seguir aqui. Eu vou mostrar para vocês mais gráfico ventilatório aqui em VCV, ó, volume corrente 320 ml, frequência programada de 5, acho que alguém achou por bem baixar a frequência para estimular o drive do doente, PIP de 10, FI de 21%, tá? Observa aqui
Primeiro ciclo tem esforço, dispara o ventilador, sensibilidade a fluxo, alcança a pressão limitada, tudo bem, parece, mas aqui a gente já tem um fluxo com a discreta, com cavidadezinha, mas beleza, nada que chame muita atenção, ciclou, exalou, uma pequena irregularidade aqui, fruto de um alívio de pressão que esse ventilador possui, voltou a zero, ó, linearmente, sem nenhum sinal de aprisionamento aéreo, novo disparo, tudo beleza, padrão muito semelhante ao primeiro ciclo, segue tudo bem. De repente, o esforço dispara o ventilador, olha lá como houve um retardo do decaimento do fluxo produzido pelo esforço, e esse esforço se manteve, amputou o pico de fluxo. Olha quanto o pico de fluxo está diferente aqui, ó, o fluxo expiratório. É o esforço muscular do doente que se manteve durante a expiração e ainda durante a expiração, quando o doente estava botando o ar para fora, ó, antes de conseguir exalar tudo, o doente disparou o ventilador novamente. Então, ele produziu 2 ciclos ventilatórios sucessivos, sem que tivesse tido tempo suficiente de expirar o ar do primeiro ciclo, causando o que a gente chama de duplo disparo e empilhamento de ar. Olha o empilhamento aqui, ó, comprovado por uma pressão mais alta no final, aumentando a pressão transpulmonar, aumentando o risco de lesão pulmonar, aumentando a driving pressure dinâmica. Você tem ainda um volume exalado do último ciclo de 600 ml, que é praticamente o dobro do volume programado. Ou seja, o doente recebeu um volume quase 2 vezes maior do que era considerado protetivo. Não ache que você, limitando o volume corrente na programação do ventilador, monitorando o driving pressure de forma isolada, você vai conseguir estar protegendo o pulmão. Se ele tiver a sincronia desse tipo, tudo vai por água abaixo, tá? Já as assincronias por drive reduzido, você pode ter a presença do delay de disparo, o esforço acontece, mas demora para disparar o ventilador, tá? Você pode ter o esforço inefetivo, olha lá, ó, o fluxo subiu fruto do esforço, mas não conseguiu ultrapassar a linha de base, não conseguiu produzir o disparo. Olha a queda de pressão produzida pelo esforço sem disparar, esforço inefetivo, mais uma vez esforço inefetivo na segunda seta e na terceira seta. Então, delay de disparo, esforço inefetivo são as sincronias clássicas de quem tem a presença do drive reduzido. E a ciclagem tardia também. Um tempo inspiratório prolongado, o doente queria um tempo inspiratório muito mais curto, mas o tempo inspiratório do ventilador é muito longo. E isso pode ser causa de esforço inefetivo, porque quando você prolonga demais o tempo ins, você encurta o tempo ex do doente, precisar de um tempo ex longo, um tempo ins curto. Se o tempo ex é insuficiente para ele, ele pode produzir aprisionamento aéreo, alto PIP. E alto PIP é algo que aumenta o trabalho respiratório. Então, você pega um doente com drive já reduzido, com a musculatura inspiratória débil, e ainda aumenta o trabalho para ele disparar o ventilador, ele pode não conseguir, pode atrasar o início do ciclo, e aí vem o delay de disparo, o esforço inefetivo, fruto da ciclagem tardia. Então, um recado importante, ajuste adequadamente a relação tempo-ins, tempo-ex, para evitar ciclagem precoce, prematura e ciclagem tardia. E ao fazer isso, você evitando ciclagem prematura, você minimiza o risco de duplo disparo. Minimizando ciclagem tardia, você vai diminuir o risco de esforço inefetivo e delay de disparo. Anota aí essa associação, tá? Outro cenário aqui, a gente vai fazer a análise clínica desse doente, é um doente que está lá em modo PSV, já em fase de transição, PIP de 10, frequência, aliás, está em PCV ainda, está com pressão inspiratória total de 34, nesse ventilador a gente tem a pressão total, é 34, que é o somatório de 10 de PIP com 24 de pressão de assistência, tá? E a gente observa graficamente aqui no gráfico de fluxo a presença de esforço inspiratório que não consegue disparar o ventilador. Esforço inefetivo. E esse esforço inefetivo também, lá no final, a gente consegue ver algum grau de aprisionamento aéreo. Então, um doente com um nível de volume muito alto, ele não consegue colocar todo esse volume para fora, aprisiona ar, gera alto PIP dinâmico, e isso dificulta o disparo por parte do paciente. Então, esforços inefetivos aqui por excesso de assistência. A pressão inspiratória caiu para 26, ou seja, diminuiu 8 centímetros de água na pressão controlada. Então, é 10 de PIP agora com 16 de pressão controlada. Observa que a gente já começa a ter uma melhor
entrada do doente, ou seja, a gente já não tem mais os esforços inefetivos. Ainda tem aqui algum aprisionamento aéreo, porque a frequência do doente total está alta, então a gente provavelmente, embora 12 esteja programado, ele está fazendo 25, ele tem um drive exacerbado, frequência muito alta, com isso diminui o tempo expiratório aprisionar, então a gente também tem que corrigir isso, mas o simples fato de diminuir a assistência, já que é um doente com drive reduzido, diminuiu a assistência, fez ele entrar mais, e ao ele entrar mais, ele conseguiu disparar o ventilador. Perceber a associação entre o esforço inefetivo e o drive reduzido, suprimido? Nesse caso aí, o drive estava reduzido pelo excesso de assistência no ventilador. Você media lá a P01 dele e a tá baixa. Quando você reduz o nível de assistência, o nível de pressão controlada, você observa um aumento da P01 e o esforço inefetivo vai reduzindo. Ciclagem tardia, né, overshoot, tempo inspiratório prolongado, aqui está 1,25, mas não quer dizer que tenha que ser acima de 1 o tempo ins para gerar esse tipo de assincronia, tá? Aí a gente observa aqui também a alteração do fluxo, o fluxo vinha decaindo, de repente deu uma aumentada, porque o doente faz um esforço expiratório na tentativa de botar o ar para fora. Isso aqui é uma ciclagem tardia mais grave, onde a musculatura expiratória, inclusive, foi ativada. Aqui não houve tanta ativação de musculatura inspiratória, tá? Então, a ciclagem tardia também é uma sincronia de paciente com drive reduzido. Como é que eu corrijo a sincronia de ciclagem tardia? Reduzindo o tempo inspiratório, né? Fazendo com que a relação entre tempo ins e tempo ex seja mais adequada. E aí depende do modo. Cada modo ventilatório pode ter um controle de tempo inspiratório de forma diferente. PSV, por exemplo, você não controla diretamente o tempo ins. O tempo ins em PS pode ser reduzido como? Se você reduzir o rise time, se você reduzir o nível de suporte, se você aumentar o percentual de ciclagem, a sensibilidade de ex, então você indiretamente programa ou melhora o tempo ins em PSV. Mais uma vez aqui em PS, esforço inefetivo com sensibilidade expiratória em 25%, aumentamos para 50%, ó, a partir da linha vermelha, praticamente eliminou o esforço inefetivo com o ajuste adequado da sensibilidade expiratória, como eu disse. O esforço inefetivo está muito associado à ciclagem tardia, e a ciclagem tardia pode ser corrigida com aumento do percentual da sensibilidade expiratória. Mas também você pode mexer no rise time. Se você reduz o rise time, você reduz o tempo ins em PS. Então, tinha lá esforços inefetivos. Ao reduzir o rise time, melhorou o padrão de esforço inefetivo. Tá? Aqui, mais uma vez, ó, aumentando o percentual de ciclagem, mas observa a curvatura do gráfico de fluxo, mostrando que o esforço está alto. Então, é necessário, muito provavelmente, aí aumentar a pressão de suporte para atender melhor o doente e evitar fluxo insuficiente. Aqui eu já tenho uma outra assincronia de drive exacerbado, que é a sincronia de fluxo excessivo. Em PSV, a gente pode corrigir essa sincronia de fluxo excessivo, que foi essa irregularidade aqui no gráfico de fluxo, com o ajuste correto do rise time. Por exemplo, reduzindo o rise time, a gente reduz esse overshoot de início aqui. O rise time aqui, o tempo de resposta, está em 50 milissegundos. Na verdade, aumentando, o tempo de subida, porque ao aumentar o tempo de subida, você reduz o fluxo de ataque, que é o que a gente chama em PS, esse fluxo inicial. Olha o que acontece quando a gente aumenta esse tempo de resposta para 300 milissegundos. Ó. Você deixa de ter esse sinal, que eu estou mostrando com a seta à esquerda, você deixa de ter no gráfico da direita. Flávio, como é que eu vou conseguir saber exatamente em que cenário usar cada correção? Como eu disse, a partir da avaliação completa do teu doente, a partir da análise do drive do seu paciente, a partir da análise do nível de esforço do seu doente, a partir da análise da condição clínica do seu doente e a partir da análise da interpretação dos parâmetros ventilatórios. E é isso que eu te mostro na trilha, tá? Tá aqui o QR Code. Na trilha, a gente vai detalhando elemento por elemento para que a gente consiga, de fato, ter a estratégia corretiva, o checklist para cada condição que o teu doente apresenta. Tá? Uma outra assincronia comum em pacientes com drive reduzido é o autodisparo. E aí, cuidado com esse sinal aqui, ó, o sinal de raiz quadrada.
Aqui é o gráfico de volume e tempo. Ó. O volume expiratório não volta para zero porque tem vazamento. O volume não passa pelo circuito expiratório e não passa no sensor. Aí dá esse sinal aqui. É muito comum isso, o autodisparo por essa causa, quando você tem um cuff desinsuflado. Então, vê, a correção não está no doente nem no ventilador, está no ajuste da pressão de cuff. Às vezes o teu doente tem uma fístula broncopleural de alto débito por conta de um trauma torácico grave, então tem que corrigir aquilo, né? Às vezes diminuir um pouco a pressão negativa da aspiração contínua do dreno. Às vezes você precisa deixar o ventilador pouco sensível para que ele não dispare inadvertidamente. Em alguns ventiladores, às vezes, a gente usa a função off da sensibilidade. Então, o off da sensibilidade respiratória não é apenas quando está fazendo a reanimação cardiopulmonar usando o ventilador como estratégia de ventilação, não. Pode ser também indicado nesses cenários de autodisparo grave, quando tem um vazamento não corrigível rapidamente, tá? Então, aqui eu vou te mostrar uma correção rápida do autodisparo. A gente olha aqui, ó, assistido, acha que é o doente fazendo esforço, né? Então, a gente olha aqui para o gráfico de pressão, de fluxo, quase não tem nenhuma variação. A sensibilidade aqui está em 1 litro por minuto, é muito sensível o ventilador, tá? Ele está fazendo uma frequência ali relativamente alta. Vamos ajustar em 2, 3 litros por minuto, que é o tradicional. Você vai perceber que a frequência do doente, ela vai tender a ser menor. Flávio, o que te levou a acreditar que isso era autodisparo? Essas irregularidades aqui, ó, frequentes no gráfico de fluxo. Isso é oscilação cardíaca, tá? Então, um paciente com a função hiperdinâmica, que muitas vezes oscila o tórax, e com isso você tem um reflexo no circuito do ventilador e no sensor, e o ventilador autodispara, achando que o doente estava fazendo esforço. Veja que a frequência caiu de quase 30 para 20. Que é a programada no ventilador, ou seja, ele está incontrolado. A gente achava que ele estava entrando, que ele estava assumindo, mas na verdade era autodisparo. Professor, eu queria tanto ter essa agilidade, esse pensamento rápido. Calma, gente, eu também não tomei essa decisão. Aqui a gente está trazendo o recorte para mostrar para vocês, a gente tende a mostrar o que dá certo, né? Tem cenários em que eu também demoro, eu tenho dificuldade para corrigir, tá? Mas assim, vejam, que se eu não conheço a história clínica, esse doente, por exemplo, estava com sedação muito profunda. O RAS desse doente era -5. Eu digo, pô, um doente com -5 não é para ter um drive com frequência de 30. A P01 dele estava bem baixinho, quase ali 0. Eu digo, poxa, tem alguma coisa errada. Descobri o doente, vi que tinha o tórax se movimentando muito por conta da oscilação cardíaca, ele tem uma frequência cardíaca alta, né? Aí a gente, pô, vamos lá. Sensibilidade de 1. Vamos colocar uma sensibilidadezinha aqui, mais difícil para o doente disparar. Colocamos ali 3, desapareceu, e não tem esforço inefetivo. Porque se eu fizesse isso, ele começasse a ter sinais de esforço inefetivo, aí eu poderia estar interpretando errado, né? Bom, um grande desafio hoje no nosso dia a dia tem sido a identificação, o reconhecimento da identificação e o tratamento do disparo reverso. O disparo reverso é uma sincronia muito intrigante. Por quê? Porque ela tem diferentes formas de apresentação e a gente vem aprendendo muito sobre ela ainda nos dias atuais. O disparo reverso é muito mais comum de ocorrer em pacientes em sedação profunda, mas não só. Você pode ter disparo reverso também nos pacientes em fase de transição, quando eles estão ali iniciando o processo de transição de um modo controlado para assistido controlado, quando o drive ainda está um pouco rebaixado. Tá? O fato é que aumentar a sedação não vai resolver disparo reverso. E não é todo disparo reverso que a gente deve necessariamente evitar ou zerar. Cuidado, não. O disparo reverso que mais nos preocupa é o disparo reverso que produz o duplo disparo com empilhamento de ar, que é esse aqui, ó, do 4º ciclo, ó. A gente percebe que não tem esforço do doente no primeiro ciclo, é um ciclo controlado. E tardiamente, lá na fase expiratória, houve a ativação reflexa da musculatura íns, produzindo o disparo do ventilador. Só que o disparo desse segundo ciclo ocorreu antes que ele exalasse completamente o primeiro ciclo. Então, o volume que ainda restava no pulmão dele vai se somar com o novo volume corrente inspirado que ele vai receber. Por isso que a pressão ao final do segundo ciclo é bem mais alta, aumenta o risco de um barotrauma. E se eu tivesse registrando aqui também o volume corrente, ia identificar um volume corrente muito alto, risco de volutrauma, aumento do strain dinâmico. Então, o disparo reverso que a gente tem que evitar por completo é o disparo reverso com essa fenotipagem, que é o disparo reverso que produz o
duplo disparo, o empilhamento de ar. Esse disparo reverso, ele tem, por exemplo, o disparo reverso precoce. É quando você tem o esforço sendo ativado antes do início do ciclo, ou então na parte intermediária do ciclo da fase inspiratória. Você tem na fase inicial da fase inspiratória. Você tem o disparo reverso intermediário, que acontece ali no meio da inspiração até 50% da expiração. E você tem o disparo reverso final, tardio, que ocorre depois, na fase final da expiração, que é o que produz comumente esse empilhamento de ar. É esse disparo reverso tardio com empilhamento de ar que a gente deve corrigir. Se o doente já estiver bem sedado, a correção não é sedar. Você pode, se o doente clinicamente tiver condição, tentar reduzir sedação, botar ele em PS. Na maioria das vezes, nesses casos, quando a gente ainda está na estratégia de proteção pulmonar, doente com SARA grave, ele está sedado profundamente e a estratégia corretiva é bloqueio neuromuscular, que pode ser total ou parcial. Parcial não vai tirar a atividade muscular como um todo, mas vai eliminar esse fenótipo aí de empilhamento de ar. Quanto menos bloqueio neuromuscular se aplica, menos efeito adverso, como, por exemplo, fraqueza muscular do doente crítico, você vai ter. Então, cuidado, não existe só bloqueio neuromuscular total, existe também bloqueio neuromuscular parcial. Tá? Aqui eu tenho várias fenotipagens de disparo reverso. No primeiro ciclo, eu tenho um disparo reverso ocorrendo na primeira metade da fase expiratória. É um disparo reverso de meio de ciclo. A gente tem aqui, da transição do segundo ciclo para o outro, a gente tem um disparo reverso de início de ciclo. Aqui a gente tem o disparo reverso de fim de ciclo com empilhamento de ar. Aqui a gente voltou a ter um disparo reverso de meio de ciclo, ou seja, são várias fenotipagens diferentes. Você pode ter o disparo reverso sem brave stake, sem empilhamento de ar, ou o disparo reverso com empilhamento de ar. Vou mostrar alguns vídeos reais para vocês. Olha lá. Primeiro ciclo aqui dá para a gente ver pouca coisa, porque a tela cortou. Aí vamos lá agora. Modo volume controlado, 270 ml, está com volume baixo, muito provavelmente doente com SARA em estratégia protetora, limitando o volume corrente. Como o volume corrente é baixo, a gente já tende a usar uma frequência mais alta para que o volume minuto seja suficiente para manter um pH ali acima de 7,15, 7,2, para evitar uma hipercapnia permissiva tão grave que possa comprometer as funções orgânicas. Lembrando, hipercapnia permissiva na SARA é uma estratégia de proteção pulmonar. Eu vejo isso muito bem no módulo 12 da trilha, tá? PIP de 10 é provavelmente um doente com baixo potencial de recrutabilidade, que não precisa de PIP muito alta, porque não responde bem a PIP alta, nem todos os pacientes com SARA respondem bem a PIP alta. A gente também tem aula no módulo 12 sobre avaliação de recrutabilidade, quando usar PIP alta, quando não usar, FI de 45. Aí a gente vai ver lá, fluxo limitado, onda quadrada. Primeiro ciclo aqui, ó, nesse conjunto de 2 ciclos, controlado, não houve esforço. De repente, antes que o doente conseguisse exalar, na fase expiratória dele, uma ativação da musculatura índia. Produziu um duplo disparo, alcançou uma pressão mais alta, 2 volumes vão se somar. Olha o volume do terceiro ciclo, como foi muito maior. Tá? Olha a leitura lá, volume programado de 270, volume final de 425. Então, a gente tem aí um volume corrente entregue ao doente muito mais alto do que o volume corrente que a gente desejaria entregar para ele. Aumento do risco de voo, trauma por empilhamento de ar, brave stake. Olha a amputação do pico de fluxo eixo produzido aqui. Então, a gente tem aqui ó, que o esforço do doente se manteve nesse ciclo aqui. Então, ele empilhou aqui, ele teve uma ativação aqui que produziu disparo, manteve aqui, então isso sugeriria uma ciclagem prematura, por conta da amputação do pico de fluxo eixo, e no outro ciclo voltou a repetir o entrainment, que é esse padrão de repetição do disparo reverso. Para cada 2 ciclos, você tem um reverso, e nesse caso aqui, com empilhamento de ar. Tem uma pausa inspiratória aplicada, a gente consegue ver isso muito bem também lá na trilha, nos módulos iniciais. O fluxo inspiratório volta a zero antes da ciclagem, para obter a pressão de platô e calcular a driving pressure. Só que aqui a gente vai ter uma driving pressure bem diferente dessa daqui, bem diferente dessa aqui, ó. A driving pressure, se medida nesse primeiro ciclo aqui, que está cortado no início, vai dar uma driving pressure baixa. Quando eu vou medir no empilhamento de ar, a driving pressure é mais alta. Ou seja, empilhou ar, aumentou o volume corrente, aumentou a driving pressure, aumentou o strain, aumenta a mortalidade. Professor, que viagem. Não é viagem, gente, é olhar direcionado. É um olhar com base fisiológica,
fisiopatológica, biofísica, para entendimento de ventilação mecânica. É isso que eu quero de vocês. Tá? Mais uma vez aqui, ó, quando tem o disparo reverso, por exemplo, a gente não consegue obter a pressão de platô, a gente não consegue saber realmente qual é a driving pressure, porque driving pressure é a pressão de platô menos a PIP total. Então veja que o ciclo é controlado e na fase expiratória ainda houve ativação, ou seja, é um disparo precoce intermediário, que se continuou durante a fase INS. Se você olhar só para essa alteração de fluxo, você diria que era um esforço inefetivo. Mas se você olhar para a fase INS, você vê que o esforço já existia aqui, ó, no momento da pausa INS, e que o ciclo era controlado. Então, o ciclo passivo controlado ativou reflexamente o esforço, esse esforço se manteve durante a fase INS, a fase EIS, ou seja, que é um disparo reverso com fenótipo de disparo reverso intermediário, tá? Mas aqui, ó, um disparo reverso. Esse disparo reverso é de início de ciclo, ó, de fase inspiratória, ó, intermediário também. Olha a queda de pressão produzida pelo esforço, olha a oscilação de fluxo produzido pelo esforço, mas não tem empilhamento de ar. Flávio, como é que eu posso ter certeza que isso é um disparo reverso, por exemplo, e não é um fluxo insuficiente? Olha só o que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Eu vou aplicar uma pausa expiratória. Então, ó, quando a gente aplica a pausa expiratória, a gente manda o ventilador suspender o envio de ciclos controlados. Ó, suspendeu. Cadê o esforço? Se tivesse esforço, a pressão estava caindo aqui dentro. Então, na hora que eu elimino o ciclo do ventilador, que são essas 22 incursões por minuto, deixou de ter ativação reflexa. Então, anote aí. Se você quiser realmente comprovar o disparo reverso, aplique pausa expiratória. Se o doente não tiver drive durante a aplicação da pausa expiratória, aquela irregularidade que você encontrou era um disparo reverso. Se ele mantiver o drive, no caso seria fluxo insuficiente. Outra forma é passar o doente para PS. Olha só, ele está em sido controlada a pressão, eu tenho aqui empilhamento de ar clássico, 2 ciclos sucessivos, sem que tenha conseguido exalar o primeiro, amputação do pico de fluxo expiratório do primeiro ciclo, mas não tem sinal de esforço no primeiro ciclo, só no segundo. Eu já sou levado. É um doente que já está com muita sedação, que tem um drive inibido, eu já vou pensando em disparo reverso, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Passá-lo para PS. Porque quando eu passo para PS, vê que é um modo totalmente assistido, eu zero essa frequência respiratória de 15 aqui, ó. Então, não vai ter mais a frequência de 15. Está zerada. E não tem mais sinal de esforço, porque não tem o ativador do reflexo. Disparo reverso, que a maioria dos autores trazem para a gente, é que se sugere que seja uma ativação reflexa da musculatura. Tá? Então, o disparo reverso, aí está comprovado com a passagem do doente para PS. São as duas coisas que mais eu faço no meu dia a dia. Aplicação de pausa ex. Faço até mais do passar ele para PS. Então, eu deixo aí com vocês um checklist muito interessante para que você consiga, de fato, ser capaz de fazer isso que a gente fez rapidamente aqui com essas imagens. Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que realizar uma adequada avaliação clínica. Essa avaliação precisa incluir a condição clínica que levou o doente para a UTI, o momento atual, então, todos os exames, a análise do cenário atual do teu doente, sobretudo para buscar os exacerbadores ou inibidores de drive, análise do nível de sedação e analgesia do teu doente, aplicar as escalas de sedação como RAS, né, as escalas de analgesia como CIPOT, como BPS, que eu discuto no módulo de desmame na trilha, lá no módulo 15, tá? Após essa adequada avaliação clínica, identifica o modo ventilatório. Na avaliação clínica também inclui a mecânica, tá? Não, às vezes não é a mecânica que você... Às vezes você não consegue calcular a mecânica naquele momento em virtude do excesso de esforço do teu doente. Mas qual é o perfil de mecânica respiratória? Um doente de DPOC tem um perfil de mecânica. Um doente com SARA tem outro perfil de mecânica. Identifique o primeiro modo ventilatório e as variáveis de controle antes de irem olhar os gráficos, tá? Então, você precisa conhecer as características dos modos convencionais e não convencionais. Saber as variáveis que controlam e que são resultantes, tá? Então, a gente tem módulos na trilha para discutir os modos convencionais, VCV, PCV, PSV e até mesmo o que não é para usar, o SMV. E tem módulo para discutir modos mais não convencionais ou avançados, como PAV, PRVC, Auto Mode, enfim, o APRV, que são modos ventilatórios não tão usuais, mas que você precisa dominar, porque a forma de enxergar a sincronia dentro deles é diferente. Use as curvas gráficas do ventilador como um eletrocardiograma da condição ventilatória do teu doente. Então, é uma análise continuada. Tá? Se debruce sobre o ECG buscando a associação dele
do gráfico do ventilador, perdão, buscando a associação deles com a condição clínica do doente. O diagnóstico cardiológico do doente não é dado só com ECG. Bote isso na sua cabeça. Procure sinais de esforço nas curvas gráficas e correlacione com os parâmetros de sub ou superassistência. Você deve lembrar que eu mostrei o Flow Index, mas a P01, a Delta POC, a pressão muscular, a pressão transpulmonar dinâmica, coisas que eu abordo no módulo 10 com vocês, tem que estar na cabeça. Tá? Porque isso vai ajudar a classificar aquela alteração gráfica em sendo de drive aumentado ou drive reduzido. Classifique, então, pelo contexto do drive, se aumentado ou se reduzido, não só pelo momento em que ela ocorre, a sincronia. Sempre foque primeiro no ventilador antes de sedar. Tá? As condições farmacológicas, o tratamento farmacológico deve ser posterior à tentativa de melhor ajuste do ventilador mecânico. Mas cuidado também para não ficar tão obcecado por resolver no ventilador e tirar o doente da estratégia de proteção pulmonar. Às vezes ele está subassistido e você quer corrigir a subassistência, vai gerar volume demais, pressão demais, fluxo demais, isso pode produzir lesão. Nesses casos, a gente tem que recorrer ao tratamento farmacológico, tá? Investigue sempre causas clínicas, sobretudo de aumento do drive. Muitas vezes a gente tem problema para corrigir a sincronia porque não trata o doente da condição que deveria ser tratada, que está aumentando o drive dele. Às vezes é secreção na via aérea. Às vezes é um broncoespasmo que tem que ser tratado para corrigir a sincronia. E sempre que tiver superassistência, pense em reduzir o nível de suporte. Pode ser passando o doente para PS, pode ser reduzindo o nível de PS ou de pressão controlada, o nível de fluxo, reduzindo o tempo INS, reduzindo a frequência. Então, são parâmetros para tirar a superassistência do ventilador. Beleza? Vamos partir para o final. Brincadeirinha aqui. Olha lá. Mulher, 65 anos, com um quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo pulmonar por Covid-19, segundo dia de tubo, em uso de midazolam, dormonide, propofol, fentanil, mantendo um nível de sedação profundo, RAS menos 5, está em PCV, com pressão INS de 29, PIP de 14, ou seja, subtrai aí 29 menos 14, 15 é a pressão controlada dela. Tempo INS de 0,8, frequência total de 20. Volume corrente expirado variando entre 5,5 e 6 ml por quilograma de peso, ou seja, ainda está em estratégia protetora, se é uma doente com SARA. FiO2 de 85%, saturação de 92%, nível aceitável. A gente olha para o gráfico de fluxo de pressão, obtém isso, encontra isso. O que chama atenção para vocês? Diante de tudo que a gente já discutiu. Hein? Eu acho que muita gente vai me dizer que é esse sinal aqui. Na fase expiratória, em todos os ciclos praticamente, mesmo nesse, que esse aqui foi passivo. Mas aqui a gente tem a ocorrência de um esforço inspiratório que não é capaz de disparar o ventilador na fase expiratória de 3 ciclos. E aí, que assincronia é essa? Digita aí no chat. Eu acho que muita gente vai me dizer que é um esforço inefetivo, né? E realmente o sinal gráfico é o mesmo que a gente encontra no esforço inefetivo. Mas eu alerto para uma coisa. Não existe esforço disparando o ventilador. Não tem sinal de queda de pressão no início do ciclo, em nenhum ciclo. E tampouco alteração do fluxo no início, sugestivo de esforço. Então, o doente não tinha esforço para disparar, mas fez esforço durante a fase ACE. Um doente que já está com nível de sedação profundo, eu não espero que tenha um drive aumentado, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei uma pausa expiratória. E quando eu apliquei a pausa expiratória, ficou sem sinal nenhum de esforço. Então não era esforço inefetivo. O doente tinha um disparo reverso com ativação intermediária da musculatura inspiratória que não era capaz de produzir duplo disparo, empilhamento de ar. Então aqui é um fenótipo de disparo reverso. E eu só consegui inferir isso porque eu avaliei clinicamente primeiro o doente, identifiquei que era SARA, disparo reverso é muito comum em pacientes com SARA, que estava em sedação profunda pelo RAS de menos 5, que estava em estratégia protetora com ventilação monótona, recebendo volume corrente pequeno, e que isso frequentemente é causa de ativação reflexa do drive, que tinha uma periodicidade. Aí eu fui, apliquei uma pausa expiratória e concluí que era um disparo reverso. Tratei? Não tratei. Não tinha condição de passar para o PS, tá? E também não estava produzindo risco na estratégia de proteção pulmonar. E, inclusive, a literatura sugere que a presença desse perfil de disparo reverso pode ser protetivo para a musculatura INS e pode ser protetivo para o recrutamento pulmonar. A gente conversa melhor sobre isso na trilha,
eu precisaria de pelo menos mais 1 hora para discutir essa teoria com vocês. A sincronia sendo benéfica, ó, que disruptivo, né? Mas isso aqui é um disparo reverso com a ativação intermediária de meio de ciclo da musculatura inspiratória. Então, gente, vou deixar aqui para vocês 7 passos para o sucesso na ventilação mecânica de uma forma geral, mas especialmente aqui para as assincronias que a gente está discutindo, né? Não negligencie essas assincronias, afinal de contas elas pioram desfechos clínicos, já está muito comprovado. A adequada identificação e correção delas exige uma avaliação estruturada, você tem que ser capaz, você tem que ter uma formação completa, tem que ter uma base fisiológica, fisiopatológica e biofísica para poder entender isso. Você tem que ir além da monitorização gráfica, senão você vai estar olhando para o gráfico, como já acontecia muito comigo no início, eu olhava para o gráfico, que danado está aparecendo ali. Você não consegue linkar, e aí vai começar a tentativa e erro, mudar parâmetro ali ao léu, para tentar achar alguma coisa que melhore, e muitas vezes colocando a estratégia de proteção pulmonar a perder. Então aplique um checklist estruturado para a identificação da causa, que é algo que eu deixo muito claro nas mentorias, que a gente pode construir junto. Diferentes causas exigem diferentes estratégias corretivas, não perca isso na mente. Pode ser a mesma sincronia de duplo disparo pode ter uma estratégia de correção completamente diferente. Por exemplo, você pode ter um duplo disparo, onde a correção é aumentar a sedação e bloqueio muscular. Pode. E você pode ter um duplo disparo com empilhamento de ar, que a correção é você aumentar o tempo INS, para evitar a ciclagem prematura e entregar uma assistência maior para o seu doente. Medidas combinadas são rotineiramente necessárias, isso aqui é uma verdade absoluta. Na maioria das vezes a gente precisa ter ajustes múltiplos para corrigir uma sincronia, às vezes você ajusta um parâmetro, melhora algo, aí já aparece outra, você precisa otimizar. Além disso, você muitas vezes precisa combinar o tratamento clínico com o ajuste ventilatório. O caminho para o sucesso é qualificação, capacitação, treinamento continuado, acompanhamento por um expert, para que você chegue a tão esperada expertise e protagonismo. E o 7º passo, vem para a trilha, o que você está esperando? Se você conseguir o conteúdo relevante aqui nesse momento, imagina o que mais de 150 horas de aula, que 16 módulos, mais módulos bônus, aulas com professores convidados, mentorias ao vivo todo mês durante 1 ano, material de apoio, possibilidade de assistir às aulas de onde e quando quiser, todo o conteúdo disponível no ato da assinatura. Não tem como não, gente. Conversa aí com alguém e não são poucas pessoas que já fizeram essa formação no Brasil. Conversa com alguém, para que essas pessoas te dêem o feedback. Dá uma olhadinha nos feedbacks lá do site da formação. A gente transformou e vem transformando a carreira profissional de muita gente. Porque com isso, a gente melhora a qualidade da assistência, a gente melhora o prognóstico clínico, a gente se torna profissional indispensável, valorizado, mas também muda a vida das pessoas, né? Então vem comigo para a trilha. Então garante agora a tua vaga, direciona aí o teu celular para o QR Code. Lembra, você que está aqui nessa aula é porque está participando de algum grupo nosso. Quem está no grupo tem um link lá, 40% de desconto para inscrição, só para quem é do grupo, tá? Mas é por tempo limitado as inscrições. Então corre, 1 ano de acesso, 15 módulos, mais eu acho que 11 ou 12 módulos bônus, 12 encontros de mentoria, 1 por mês, material de apoio, PDF das aulas, artigos todo mês para você estudar, a possibilidade de discutir casos clínicos nas mentorias. Você pode assistir de onde e quando quiser, quantas vezes quiser durante esse prazo. O material está todo gravado e disponível no ato da assinatura, não tem essa de ir liberando. Os 16 módulos estão disponíveis para você. Equipe para dar o suporte técnico que vocês precisam. Semanalmente eu respondo pergunta. Ou seja, não é um curso, é uma formação continuada. Não é um cursinho que você vai assistir aula lá e sem ter contato com o professor. Você vai ter contato comigo durante 1 ano. Então garanta agora a sua vaga, faça esse investimento na sua carreira profissional, faça esse investimento na transformação das vidas que você conduz em ventilação mecânica no teu dia a dia, tá? Eu estou te esperando. A partir de hoje ainda, garantindo sua inscrição, a gente já está com você na trilha e vai ser muito legal poder te acompanhar durante esse 1 ano e ver tua transformação. Vem para a trilha, eu estou te aguardando. Um grande abraço, espero que você tenha gostado da aula. Eu estou à sua disposição. Vem ser protagonista também.